Ótimo dia, povo de Deus. Nosso devocional Pedras Preciosas do Grego, autor Rick Renner. Hoje, dia 5 de abril. Título: Lua cheia, lanternas, tochas e armas. Texto base: João 18, verso 3. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Você já teve uma experiência com alguém que teve uma percepção errada de você? Quando você ouviu o que aquele indivíduo pensou de você, ficou chocado ao ouvi-lo? Você se perguntou: como poderia alguém pensar algo assim sobre mim? Quanto mais conhecido você se torna, mais as pessoas ouvem todos os tipos de boatos sobre você, a maioria dos quais é totalmente falso. Você sabe como os boatos funcionam. Quando uma pessoa ouve um boato, ela o passa para outra pessoa, que então o repete para outra pessoa. E assim vai de uma pessoa a outra, ficando cada vez mais inacreditável a cada relato. Por fim, está sendo contada toda uma história que não contém qualquer verdade. Infelizmente, quando as pessoas a ouvem, acreditam. Este é um dos motivos pelo qual os cristãos precisam ter muito cuidado para não participar de fofocas. Não sei que histórias estavam sendo repetidas acerca de Jesus, mas devem ter sido muito bizarras. Afinal, quando os soldados romanos e a guarda do templo chegaram para prendê-lo no jardim de Getsêmani, eles estavam armados ao máximo. Levaram também lanternas de busca e luzes suficientes para iluminar todo o Monte das Oliveiras. O que eles haviam ouvido que os fez pensar que precisavam estar tão fortemente equipados para encontrar Jesus e os 3 discípulos que oravam com ele naquela noite. Obviamente, Judas os havia preparado para o pior. Ele havia visto Jesus realizar inúmeros milagres, então conhecia muito bem o enorme poder que operava por intermédio dele. Judas também havia estado presente muitas vezes quando os líderes religiosos tentaram sem sucesso prender Jesus enquanto ele parecia desaparecer, escapando sobrenaturalmente em meio à multidão para se colocar em segurança. Tantas vezes os inimigos de Jesus pensaram tê-lo pegado, mas de repente, bum, ele se fora. Ao chegarem naquela noite, as tropas só podiam estar operando com base nessas histórias. João 18, verso 3 nos diz: Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Hoje, quero chamar a sua atenção para as palavras lanternas, tochas e armas. Quando você perceber o impacto dessas palavras, entenderá que os soldados que haviam ido prender Jesus estavam agindo com base em presunções totalmente imprecisas a respeito dele. Em primeiro lugar, a Páscoa ocorreu em uma noite de lua cheia. Então a noite já estava bem iluminada naquela época do ano. Porém, Judas não queria correr o risco de Jesus e seus discípulos não serem encontrados, obviamente. Portanto, Judas instruiu aquelas forças armadas a estarem equipadas para procurá-los, caçá-los e rastreá-los com o auxílio de lanternas e tochas. A palavra lanterna provém da palavra grega lampas, que se refere a uma luz clara e brilhante. Ela retrata algo como um candelabro, uma luz destinada a iluminar uma sala para que você possa ver melhor as coisas. Uma lâmpada era, na prática, o equivalente a uma lanterna do século I. Sua luz era tão brilhante que penetrava em áreas escuras e revelava coisas escondidas na escuridão. Além dessas lâmpadas, João 18, verso 3 nos diz que os soldados também carregavam tochas. A palavra tocha provém da palavra grega fanos,
que descreve uma lâmpada de óleo que queima durante muito tempo. As lâmpadas mencionadas acima eram brilhantes, mas de curta duração. Porém, essas tochas eram à base de óleo, tinham uma mecha comprida e podiam queimar durante a noite toda, se necessário. O fato desses soldados virem com essas tochas sugere fortemente que os soldados e a guarda estavam preparados para procurar durante a noite toda. Então, quando chegaram ao jardim do Getsemane naquela noite, tinham luzes claras brilhantes, lâmpadas e lâmpadas a óleo de longa duração, fanos, para caçar Jesus durante a noite toda. Várias centenas de soldados varriam a encosta carregando lâmpadas claras em busca de Jesus. Esse foi o cenário que ocorreu naquela noite. Os soldados estavam apreensivos com a possibilidade de que Jesus e seus discípulos pudessem se esconder deles. Havia um grande número de cavernas, buracos e grutas espalhados por toda a colina onde o jardim do Getsemane estava localizado. A encosta também era um lugar de muitas sepulturas com grandes lápides, atrás das quais uma pessoa podia se esconder. Por fim, a colina oferecia ótimos pontos de esconderijo em suas muitas oliveiras com galhos retorcidos. Então, por que 300 a 600 soldados, além da guarda do templo, precisariam de tantas luzes brilhantes para encontrar Jesus, a menos que pensassem que ele tentaria se esconder ou fugir deles? João 18,3 também nos diz que os soldados e a guarda do templo portavam armas. A palavra grega para armas é óculos, a mesma palavra que retrata o armamento completo de um soldado romano, referido em Efésios capítulo 6, do verso 13 ao 18. Isso significa que os soldados foram vestidos com armamento completo: cinturão, peitoral, caneleiras, cravos, calçados, escudo oblongo, um capacete de bronze, uma espada e uma lança. Essas 300 a 600 tropas estavam prontas para uma enorme batalha e confronto. Mas ainda há mais nessa história. Além das armas que os soldados romanos portavam naquela noite, a guarda do templo também foi pronta para lutar. Marcos capítulo 14, verso 43 diz: E logo falava ele ainda, quando chegou Judas, um dos 12, e com ele, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Quero que você perceba essas palavras, espadas e porretes. A palavra espada é a palavra grega machaira. Ela se refere ao tipo mais mortífero de espada, mais frequentemente usado para esfaquear alguém a curta distância. Isso significa que a guarda do templo estava pronta para esfaquear e fazer correr sangue naquela noite. A palavra porrete provém da palavra grega zulos, que descreve um bastão de madeira grosso e pesado. Poderíamos dizer que era um bastão resistente, perigoso e pesado, feito para bater em alguém. Quando você observar a lista combinada de armas levadas ao jardim de Getsemane naquela noite, entenderá facilmente que aqueles soldados romanos e policiais do templo estavam preparados para uma operação militar. Conforme observado anteriormente, as histórias que estavam sendo repetidas acerca de Jesus devem ter sido muito bizarras. O que torna isso ainda mais bizarro é a provável perspectiva de que Judas Iscariotes tenha sido quem atiçou as chamas daqueles boatos. Ele estava bem ao lado dos soldados com todas as suas lanternas, tochas e armas. Seria possível que, após ter andado com Jesus durante 3 anos, o próprio Judas nunca tivesse conhecido o verdadeiro Jesus? O próprio Judas tinha uma falsa percepção de como Jesus responderia em um evento como aquele.
Isso nos faz imaginar o tipo de relacionamento que Judas teve com Jesus para percebê-lo de maneira tão imprecisa. As próximas duas pedras preciosas responderão adequadamente a essa pergunta sobre o tipo de relacionamento que Judas realmente tinha com Jesus. Como você sabe, Jesus foi voluntariamente com os soldados naquela noite. Ele e seus discípulos não se esconderam nem brigaram. Após ser sobrenaturalmente capacitado pelo anjo enviado por Deus para ajudá-lo, Jesus se levantou e saiu para saudar Judas e os soldados. Entretanto, estou pessoalmente convencido de que, ao ver Judas cercado por centenas e centenas de soldados e guardas do templo, com lanternas, tochas e armas, Jesus deve ter ficado chocado. Penso que Jesus ficou surpreso ao saber quão erroneamente Judas o percebia. Na próxima vez em que você perceber que alguém tem uma percepção errada de você, não deixe isso fazer com que você perca a calma. Lembre-se de todas as vezes que você teve uma percepção errada de outra pessoa. Você estava muito certo de que a sua opinião sobre aquela pessoa era certa, mas depois descobriu que era tão errada. Se às vezes você percebeu os outros incorretamente, por que deveria surpreendê-lo quando o mesmo acontece ocasionalmente a você? Se algum dia você encontrar nessa posição, considere isso uma oportunidade de mostrar para as pessoas quem você realmente é. Perceba que Jesus não disse aos que foram buscá-lo no jardim: como vocês se atrevem a pensar tão mal ao meu respeito? Em vez de argumentar ou tentar provar algo, ele simplesmente se rendeu, foi com os soldados e entregou a sua vida aos próprios homens que o prenderam. A resposta dada por Jesus com sua vida foi a maior retribuição que ele poderia ter lhe demonstrado. Então, quando as pessoas interpretarem erradamente uma atitude sua, recue e dedique algum tempo a pensar e orar sobre o assunto antes de prosseguir. Não permita que o diabo o deixe importunado por ter sido incompreendido. Essa pode ser a maior oportunidade que você terá de mostrar para as pessoas a verdade sobre quem você realmente é. Minha oração para hoje. Senhor, ajuda-me a aprender a evitar julgar mal e perceber mal outras pessoas. Sei que quando julgo mal alguém, isso afeta minha opinião sobre essa pessoa de uma maneira que pode abrir uma porta para o diabo entrar em nosso relacionamento mútuo. Não quero dar ao diabo o mínimo espaço em nenhum dos meus relacionamentos. Por isso, preciso de ti para me ajudar a pensar com cautela, dedicar tempo a conhecer as pessoas e a lhe dar o benefício da dúvida quando eu não compreender algo que elas disseram ou fizerem. Ajuda-me a dar às pessoas a mesma misericórdia que eu espero que elas me deem. E ajuda-me a começar nesse caminho hoje. Assim eu oro em o nome de Jesus. Minha confissão para hoje. Confesso que não perco a calma, nem me aborreço quando ouço dizer que alguém tem uma percepção errada de mim. Sei que cometi esse mesmo erro com outras pessoas no passado. Por isso estou cheio de misericórdia por aqueles que julgam mal ou têm ideia errada sobre quem eu sou. Decido ser grato por essa situação e por vê-la como minha oportunidade de mostrar às pessoas quem realmente sou. Aproveito também essa oportunidade para ver o que precisa ser mudado em minha vida e então fazer os ajustes necessários para que as pessoas nunca me percebam
mal dessa maneira de novo. Declaro isso pela fé, em nome de Jesus. Para refletir, número 1. Você consegue pensar em algum momento em que se equivocou com outra pessoa, mas depois descobriu que estava errado a respeito dela? 2. À luz dessa experiência, você acredita e está agora mais cauteloso com o que pensa e diz a respeito dos outros? 3. Sabendo por experiência própria como é fácil ter uma falsa percepção de alguém, de que maneira isso o ajuda quando descobre que alguém tem uma percepção errada de você? Sejam abençoados na prática da palavra.